já vimos no vídeo anterior, a matéria, seja no seu estado líquido, sólido ou gasoso, é constituída por átomos. Descobrimos também, com base nos modelos atômicos mais atuais, que esses átomos são formados por partículas ainda menores. Antes de conhecermos melhor essas partículas, falaremos um pouquinho sobre as regiões que compõem a estrutura do átomo. O átomo é formado por duas regiões. Uma recebe o nome de núcleo e fica na região central, e a outra é a eletrosfera, localizada na periferia do átomo. Sabe-se que a eletrosfera é muito maior do que o núcleo e composta também por partículas diferentes. Mas quais são as partículas encontradas no núcleo? São encontradas no núcleo dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Os prótons têm uma carga positiva e os nêutrons, como o próprio nome diz, não apresentam carga, ou seja, são partículas neutras. Os prótons são representados pela letra P e os nêutrons pela letra N. Ambos possuem praticamente a mesma massa, ou seja, 1. Por conta da carga positiva presente nos prótons, considera-se que o núcleo do átomo possui uma carga total positiva. E a eletrosfera? A eletrosfera é formada por partículas de cargas negativas chamadas elétrons. O elétron é representado pela letra E possui uma massa bem menor do que os prótons e os nêutrons, a qual geralmente não é considerada para cálculos atômicos. Mas cuidado, não se pode dizer que os elétrons não têm massa, apenas que ela é desprezível. Sabemos que cada elemento químico é único, ou seja, possui características exclusivas. Por exemplo, sabemos que o elemento químico enxofre tem propriedades específicas e bem diferentes do elemento prata. Para determinar essas propriedades, as características dos átomos de cada elemento são muito importantes. Vamos conhecer algumas dessas características. A primeira delas é o número atômico. O número atômico corresponde ao número de prótons presente no núcleo de um átomo e é representado pela letra Z. Cada elemento existente na natureza apresenta um número atômico diferente. É o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico que chamamos de elemento químico. Por exemplo, se eu te pedir para ir na tabela periódica e encontrar um elemento que tenha número atômico 13, você vai encontrar o alumínio. Nesse caso, todo átomo encontrado na natureza que tiver o número atômico 13 faz parte do elemento químico alumínio. Para dar outro exemplo, te peço para fazer a mesma coisa, mas com o elemento de número atômico 6. Dessa vez, você encontrará o carbono. Todo átomo que tiver número atômico 6 faz parte do elemento químico carbono. Agora vejamos o que é número de massa. Outra importante característica do átomo é o valor ao qual chamamos de número de massa, representado pela letra A. O número de massa corresponde ao número de prótons somado ao número de nêutrons de um átomo. Descobrir o número de massa é bem simples. É só usar a fórmula. A é igual a Z mais N. A partir de uma variante dessa fórmula, é possível descobrir também o número de nêutrons. E essa variação é N é igual a menos Z. Muitas vezes é necessário ter informações sobre o número de massa de um tipo de átomo, visto que átomos de um mesmo elemento químico podem apresentar diferentes números de nêutrons e, por consequência, diferentes números de massa.
Para facilitar, resolveu-se representar os átomos pela simbologia a seguir, onde no centro está representado o símbolo do elemento químico, nesse caso o sódio. No canto inferior esquerdo está o número atômico, que retrata o número de prótons desse elemento. E do mesmo lado, só que no canto superior, pode ser visto o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons de um átomo. Mas essa representação pode variar. O número de massa pode vir no canto superior direito. A dica é a seguinte: o número menor será sempre o número atômico, que equivale ao número de prótons, e o maior será sempre o número de massa, referente à soma de prótons e nêutrons. E os elétrons? É importante saber que se um átomo se encontra estável, ou seja, em equilíbrio, o seu número de prótons e elétrons será sempre igual. Por exemplo, o átomo de hidrogênio estável possui um próton e um elétron. Quando em um átomo o número de elétrons é igual ao número de prótons, dizemos que ele está no seu estado fundamental. Agora vamos aplicar esses conceitos. O elemento químico enxofre possui número de massa igual a 32 e número atômico 16. Diga o número de prótons, nêutrons e elétrons desse átomo. Sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons. Logo, o número de prótons é 16. Para calcular o número de nêutrons é bem simples. É só usar a fórmula N é igual a menos Z, ou seja, o número de massa menos o número de prótons. Nesse caso, N igual a 32 menos 16, que é igual a 16. Então, no total, temos 16 prótons, 16 nêutrons e 16 elétrons. Agora, se eu fizer o contrário e te dar o número de elétrons e de nêutrons de um átomo em estado fundamental, ou seja, estável, você saberia dizer o número atômico e o número de massa desse átomo? É bem simples. Lembra que o número de prótons e elétrons em um átomo estável são os mesmos? Pois é. Nesse caso, o número atômico será equivalente ao número de prótons e o número de massa será igual à soma desses prótons com os nêutrons. Vejamos o exemplo. Um átomo possui 35 prótons, 46 nêutrons e 35 elétrons. Qual o seu número atômico? E o seu número de massa? Se Z é igual a P, logo Z é igual a 35. Já se A é igual a Z mais N, logo A é igual a 35 mais 46, que é igual a 81.